Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que nós estamos falando sobre a lei da adoração, um tema bastante diferente, e hoje nós daremos continuidade à questão ligada aos sacrifícios, porque no programa anterior nós já iniciamos esse tema, falando sobre os sacrifícios, sobre por que os homens na antiguidade tinham esse costume de sacrificar os animais e depois até mesmo de sacrificarem seres humanos, se isso era agradável a Deus ou não, e por que os homens faziam isso. Então, caso você tenha interesse nesse assunto, inicie assistindo o programa anterior, e lá você vai então ter uma noção melhor do que a gente vai dar continuidade hoje. Como eu disse, o tema é sacrifício. Pegue seu livro, seu caderno e vamos juntos descobrir o que a espiritualidade nos traz de informação a respeito desse tema. Eu sou Solange Salma Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Voltarmos ao estudo do Livro dos Espíritos, na sequência que estamos fazendo, para nós representa ir aprofundando nesse veio de riquezas, escavando em cada programa um pouquinho mais, indo mais fundo, retirando as pepitas, aprendendo com essas realidades do mundo espiritual, valores que são muito importantes para a nossa vivência. Nós não podemos achar que viemos à Terra apenas com o objetivo de comermos, multiplicarmos, dormirmos, arrumarmos dinheiro e depois fugirmos da morte, né? Que é o que a maioria faz, com medo do que vem depois. Não, nós viemos à Terra para aprender, para crescer, para melhorar, para sermos úteis e termos a consciência tranquila, por termos feito o que de melhor poderíamos fazer naquilo que signifique bons exemplos, boas ações, atitudes nobres, dando valor às nossas crenças, não pelo palavreado, mas pelo comportamento. Então, a lei de adoração nos leva a um processo de refletirmos sobre como é que nós agimos. E nós já vimos anteriormente que não é pelas palavras, não é por aquilo que a gente profira da boca para fora que realmente a divindade se agrada. Nem é pelos presentes, nem é pelas coisas que a gente oferece. E é justamente aí que nós vamos dar continuidade. Você que está em casa, pegue o seu Livro dos Espíritos e acompanhe conosco. Nós vamos começar o programa de hoje com aquele primeiro slide, que é onde temos referências à lei de adoração e que nós vamos mostrar a você para recordar. Você vê que a lei de adoração é o capítulo 2º da terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada de Livro Terceiro, cujo subtítulo é As Leis Morais. O livro terceiro trata das leis morais. Estas leis morais foram depois amplificadas ou aumentadas de uma forma muito mais profunda no livro, na obra básica, conhecida como o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho nós temos toda essa terceira parte, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, aprofundado. E aqui você vê, a Solange vai explicar para nós o significado dessas imagens. Vocês já sabem, nós já comentamos tantas vezes, falando dessa escadaria, representando o Criador, a fonte divina, de onde tudo emana. E aqui as mãos que solicitam algo, as mãos que justapostas agradecem, e as mãos ali embaixo, os braços abertos, no sentido de louvar, agradecer o Senhor por todas essas belezas, essas maravilhas. São as três ações que a oração, na questão da adoração, nos permitem. Você pode orar pedindo, com as mãos abertas, esperando que venha do céu ou do mundo espiritual. Você pode unir as mãos e agradecer por todas as bênçãos recebidas, e ao mesmo tempo a oração pode ser aquela em que você louva a Deus e reconhece a grandeza, vê as plantas nascerem, as nuvens sublimes enfeitarem o céu, o dourado do céu com a luz do sol fornecendo vida, claridade. São maneiras de reconhecer
essa superioridade. Então são estes os 3 comportamentos que a prece pode oferecer na ligação nossa com o Criador. Pedir, que é o que mais as pessoas fazem. Agradecer, que é mais ou menos, não é muito lá o nosso território. E louvar ainda menos, que a gente não se lembra de louvar a Deus pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, de ver como a beleza da natureza nos enche o coração e a alma. Então, aprendamos a exercitar estas 3 coisas. Mas hoje nós vamos terminar esse trecho do louvar da lei deste terceiro livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais. Então agora você acompanhe a pergunta do próximo slide, que é a primeira de hoje. Vamos lá? Pergunta 672. A oferenda que se faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Kardec faz essa pergunta interessante, por quê? Porque anteriormente nós vimos que ele leva em consideração o sacrifício de animais, sacrifícios humanos, essas coisas meio sanguinolentas, e que o mundo espiritual já explicou que não é dessa forma, que não é a melhor forma de elevarmos ou de demonstrar ao Criador nossa ligação com Ele. Então agora ele dá uma amenizada, não é? Ele fala assim, se nós oferecermos ao invés dos bichos os frutos da terra, esse sacrifício seria mais agradável a Deus por não ser uma coisa assim muito sanguinolenta, né, Solange? Por não ser o mesmo efeito, uma ação muito agressiva de matar algum ser vivo, não é? É uma pergunta que ele faz. E o que você acha, Solange? Bom, eu acredito que isso seja assim agradável a Deus. Se você ofertar algo, eu acho que é preferível ofertar os bens da terra do que você ofertar a vida, o sacrifício de algum tipo de animal ou até mesmo de pessoas. Eu acho que é preferível. E aí, se você está pensando o que é preferível, o legal é a gente ler agora a resposta dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha no que a resposta da questão 672 nos está informando. Vamos lá? Eu já respondi, dizendo que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Seria, evidentemente, mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra que o sangue das vítimas. Como já dissemos e o repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderiam fazer-lhe. Repito que a intenção é tudo e o fato nada. Ou seja, nós voltamos à essência do Livro dos Espíritos. Nós voltamos ao conteúdo básico das leis do universo. Enquanto nós temos atitudes na vida pessoal que podem utilizar bens, objetos, como uma maneira de homenagear pessoas importantes, como uma forma de dizer a elas, olha, eu gosto de você, por isso eu comprei esse presente, por isso eu organizei essa recepção. Imagine que você que está me assistindo fosse essa pessoa que oferecem uma recepção com coisas suntuosas, pratos chiques, saborosos, e que dentro daqueles que estão organizando esta maneira de te homenagear, você passando por perto de um biombo e você escuta a voz da organizadora ou do organizador daquela festa dizendo um para o outro assim, ai, não vejo a hora que esse chato vai embora, esse cara que a gente teve que trabalhar tanto só para ele achar que ele é o bom, que coisa mais chata que tem que fazer isso com esse cara, tomara que ele vá embora logo. Você que está sendo homenageado com aquela suntuosidade, você vai achar bacana que quem preparou tudo isso esteja vendo você de verdade como uma pessoa intragável, um chato, uma pessoa ruim? O que será que é mais importante para você? Se você fosse o homenageado, que tivesse toda
coisa bonita, esmerada, Fausta, feita por gente que te odeia? Ou por gente que não quer saber de você? Não, ele é falso, ela é falsa, não suporta também. É tudo invenção, é tudo mentira, é uma aparência. Mas a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que ficar de bem com ele. É importante, é uma pessoa influente. Depois a gente, quem sabe, vai precisar mais pra frente. Você acha que isso é gostoso de você saber? Você se sentiria feliz que alguém que estivesse te elogiando, te enaltecendo? E eu estou citando aqui uma situação externa bastante envolvente, porém isso acontece normalmente quando você vai ou uma loja ou algum vendedor vem te passar alguma cantada para você comprar um produto. E esta pessoa fica te elogiando e falando que é isso, que você é muito importante, é inteligente, que todas as pessoas inteligentes estão fazendo e você não pode ficar atrás. Você acha que ele acha isso mesmo de você? Ou ele está querendo apenas comprar a sua boa vontade, o seu impulso de comprar dele aquele produto? E assim que você compra, ele sai de lá e fala assim: credo, mas que cara chato, cara horrível. Eu me recordo, tem uma história que nós vamos contar para você no nosso outro programa, bem aqui na geral. Nós temos um outro programa, eu e Solange, nós fazemos um programa Alegria de Viver. Estamos contando fatos da vida do Chico, no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E entre os fatos que mais para frente nós vamos contar, Chico estava, e outros biógrafos também contam isso, ele foi a São Paulo, assim que ele começou a ficar conhecido, Solange, ele foi a São Paulo, levado a uma casa de uma pessoa importante. Foi a primeira vez que ele foi entrevistado fora de Pedro Leopoldo, e ele fizeram uma reunião muito grande, levaram pratos, fizeram gente importante para conhecer o Chico, e ele pobrezinho, primeira vez que ele tá lá, né? E aí as pessoas queriam se acercar dele, uma família rica, bachelas de prata, copos de cristal, talheres de pratarias, e ele ali, né? Aí veio uma pobrezinha de uma moça, uma das servidoras, carregando uma bandeja com um peito de peru, uma coisa pesada, e ela não aguentava. Aí o Chico se levanta correndo, vai até a moça para ajudar a moça, todo mundo: não, Chico, deixa isso, ela é que vai servir. Não, mas a moça não está aguentando. O Chico muito simples, querendo mostrar solidariedade com a serviçal, e as pessoas começaram a dar uma risada assim, meio de: não, é que ele não entende disso, ele é muito da roça. Desculpa. Aí então vieram servindo, e o Chico, educado, não querendo fazer desfeita, você tem que provar esse prato. Aí ele punha, ele comia um pouquinho. Agora vem um outro, tem esse outro, mais um pouquinho. Aí vem outro, e o Chico já estava estufado, né? Abriu o cinto, né? Foi soltando o cinto para poder acomodar o estômago. Aí então, e ele querendo não ser ofensivo para as pessoas que haviam preparado. Aí vem a sobremesa, e aí ele já não está mais aguentando, começa a suar, né? Aí então, termina o jantar, a recepção, o Chico vai sair, se despede das pessoas porque tem que ir embora. E aí, estando saindo, o biógrafo diz assim que se escutou a dona da festa, a dona da casa, dizia assim: nossa, esse Chico é muito bonzinho, mas como ele come! Nossa, como ele come! Quer dizer, ele está lá como uma visita e a pessoa está notando se ele comeu muito, e ela toma o fato de ele ter sido gentil em não recusar as comidas, mesmo comendo um pouquinho de cada uma, com o fato de ser guloso, não ter a finesse de pegar um pouquinho de nada e não comer aquilo que lhe ofereciam. Então você observa que há muitas pessoas que vivem nesse estado de uma fingida relação com Deus, e que oferecem coisas, oferecem bens, e às vezes oferecem, sabe para quê? Para continuarem a roubar. Elas vão oferecer, depois de terem passado a perna na clientela, no fim do ano, fazem uma festa de Natal, oferecem cesta básica para os pobres, como se fosse assim: eu estou devolvendo uma parte do que eu roubei, para que Deus saiba que eu estou agradecido pela proteção que eu tive, e para que eu continue roubando no ano que vem, continue dando certo meus golpes.
É assim. Será que essa oferenda é agradável a Deus? Será que Deus vendo você falando assim, eu vou ter que dar uma parte pro homem lá em cima para que... Já viu, né? Se ele ficar contra nós, a gente está danado. Você acha que Deus gosta disso? Que é realmente uma coisa boa? Por isso que a resposta que você vai ler novamente na tela, no slide que nós já lemos e vamos voltar a ele, essa resposta diz assim, como já dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que poderiam lhe fazer. Mas antes disso, no slide anterior, porque esse é o slide B, aí nós temos o quê? Eu já respondi, dizendo que Deus julga a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Que fato? Doar coisas, fazer cerimônias. Seria evidentemente mais agradável a Deus oferecer os frutos da terra do que o sangue das vítimas. Mas mesmo assim, não é isso que importa. Mesmo assim, o que importa é a prece, é a ligação dita do fundo da alma, que é 100 vezes mais preferível do que todas as oferendas que se poderiam fazer a Ele. Como se Deus precisasse da nossa comida, do arroz, do feijão, da fruta. Como se isso fosse agradável ao Senhor porque Ele está com fome. Isso não representa nada. E é importante que nos lembremos disso. Quer comentar, Solange? Pode falar. Não, já está muito bem explicado. Nós vimos aqui no texto que o que vale realmente é a intenção. Para Deus, o que vale é a nossa intenção. É a nossa sinceridade, a verdade com a qual nós estamos fazendo um louvor, um agradecimento ou um pedido. Então, não importa se você mandar queimar não sei quantos animais em sacrifício para que o seu pedido seja atendido ou para que você agrade a Deus, porque você está gastando muito com essas oferendas, então você merece ser recompensado. Não, não é isso, não é assim que as coisas acontecem. Uma prece vale muito, desde que seja uma prece bem feita, bem com unção, com sentimento. Isso vale mais do que qualquer outro acontecimento, outro fato, como diz o texto. E, na sequência, vamos em frente, porque nós vamos para a pergunta 673. E é uma pergunta bem extensa. Vamos lá. Não seria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais feito com um fim útil não seria meritório, embora tivesse sido abusivo quando não se servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus nos concedeu sobre a terra? Bem, vamos por partes. A primeira parte, pode deixar a pergunta na tela. Ele está querendo dizer o seguinte: ao invés de matar os bois para entregar fumaça queimada, da carne queimada a Deus, não seria mais agradável a Deus consagrar essa carne ou esses frutos ao alívio da fome daqueles a quem falta o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais, que agora teria um fim útil, não seria meritório? Ainda que tivesse sido considerado num tempo anterior abusivo, quando esse sacrifício não servia para nada, ou não aproveitaria para ninguém a não ser aquelas pessoas que não estavam precisando, porque não serviam a ninguém a não ser aqueles que queriam comprar a complacência de Deus. E agora, se matar o animal para dar comida aos que não têm comida, aos que estão passando fome, esse sacrifício não seria mais agradável do que simplesmente cortar o pescoço, deixar sangrar no altar, depois pôr fogo para que a fumaça chegue ao Senhor e as pessoas continuassem a morrer de fome? Essa é a primeira parte. Depois, logo na sequência, Kardec pergunta: não teria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres essas premissas dos bens
que Deus nos concedeu sobre a terra, essas premissas, alimentos, as riquezas, entregar aos que sofrem, aos miseráveis, algo de bom para eles, isso não é mais agradável a Deus quando você diminui o sofrimento das pessoas? Veja que pergunta, apesar de longa, uma pergunta muito importante, porque também, até os dias atuais, nós encontramos muitas pessoas deixando fazendas, lotes, casas, apartamentos, para igrejas, para instituições, como se elas estivessem fazendo oferendas a Deus. Mas elas não aceitam nunca usar esses recursos ou doar estes bens a pessoas que estão precisando de moradia. Não aceitam dividir o patrimônio, o terreno, a chácara, o sítio, a fazenda, em lotes para aqueles que trabalharam na fazenda, que deram o seu suor, para que eles também tenham um pedaço de terra. Não. Vou deixar para a instituição pia, que assim eu posso do outro lado ser considerado um benfeitor da divindade e eu vou contar. Quer dizer, é um investimento, né? Não é uma libertação da propriedade. Não é preocupação com os que não têm o que comer, onde dormir, não tem de onde tirar recursos. Não, eu vou deixar, geralmente para quem não precisa. Nós vemos em instituições religiosas de todos os tipos que aqueles que são seus seguidores, ao invés de eles se preocuparem em beneficiar aquela casa espírita pequenininha, aquele centro evangélico que está lutando para se manter, aquela igrejinha de bairro que não tem quase onde cair morta, com benefícios daquilo que ele está deixando, um imóvel, uma casa, um carro, e entregar para essas pequenas comunidades que elas possam, quem sabe, se revitalizarem, não. Elas vão procurar aquelas instituições grandes, aqueles centros espíritas gigantescos, aquelas instituições que todo mundo admira, que todo mundo sabe e que vou deixar para ela. E eles estão precisando. O que eles têm? Nós temos na nossa cidade, em Campinas, uma instituição bem grande, tradicional também, e que está assim, de imóveis que doaram para eles, esses que morreram, deixaram, não quiseram dividir, não quiseram entregar para pessoas que precisavam, não, eu vou doar para o centro espírita tal. E esses imóveis estão espalhados pela cidade, às vezes fechados, às vezes lacrados, às vezes precisando de manutenção, e eles não se desfazem. Não se desfazem. Ao invés de eles pegarem isto, a instituição, e dividir com casas espíritas menores, grupos espíritas que estejam precisando de apoio. Olha, fica com isso, nós já temos bastante, nós já temos um patrimônio grande, nós já temos espaço, temos 5, 6 núcleos separados da nossa instituição em diversos lugares. Para que mais? Não, é nosso, deixou para nós. E o que é pior, as pessoas que estavam fazendo isso queriam deixar para uma instituição que parecesse uma instituição séria, como se os outros não fossem, como se as outras instituições existentes lutando para conseguir sobreviver não fossem sérias. Então você vê, né? Essas pessoas não estão se preocupando com esse desapego necessário, essa sinceridade de propósitos. Elas estão vendo uma forma de, tendo que ir embora e não podendo levar os bens delas. Esse é o problema, elas vão ter que deixar. Então, ao invés de beneficiar aqueles que estão lutando e facilitar um pouquinho a vida material deles, não. Querem deixar para a suntuosidade, a instituição que já é grande, que não precisa disto, que aliás está por aqui de bens, e isso gera inclusive muitos problemas. Eles acham que é a melhor opção. Será que é isso? Será que de verdade esta maneira de agir é a mais meritória? Sacrificar estas coisas para quem não precisa? Oferecer bens para quem já está cheio? Ou deixar para pessoas necessitadas ou para grupos religiosos que estão precisando tanto? Ou transformar aquilo num fundo e poder abastecer pessoas que estão necessitando de amparo?
É a pergunta. No fundo, o Kardec quer saber isto. Então, vamos ver o que os espíritos respondem? A Solange vai pôr na tela e vai ler para nós. Vamos lá. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova cerimônias que fazem para pedir-lhe, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julguem se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Então vejam só, a resposta dos espíritos não podia ser mais direta. Voltando aí na pergunta, na resposta no slide A Solange vai pôr de novo. Olha só, Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar, diminuir a dor aos pobres, aos aflitos, é o melhor meio de honrá-lo. Não digo que ele desaprova cerimônias que fazem para lhe pedir alguma coisa, quando naturalmente essas cerimônias são sinceras. Porém, olha o que ele diz aqui. Existe muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente e não o é. Gente que joga dinheiro fora com cerimônias suntuosas, quando na porta dos clubes, na porta dos locais, estão lá a gente pedindo. Alguns estão esperando a sobra do jantar para ter o que comer em casa. Eu me recordo de algumas notícias, quando me parece um desses irmãos ou irmãs muito enaltecidos pelos seus atos de amor ao próximo, foram laureados com prêmios nobéis, com prêmios importantes, e que envolvia essa láurea um jantar suntuoso, uma coisa assim chique. E a pessoa pediu que esse recurso que iam gastar no jantar pudesse ser usado para diminuir a fome, ao invés de dar comida para quem não tem fome, apenas para comemoração de um negócio que é justamente o inverso do porquê essa pessoa havia sido reconhecida. Me parece que foi alguma coisa que Madre Teresa de Calcutá havia pedido, que dessem o dinheiro do banquete para aqueles que estão precisando, que estão com fome. Porque todos os que iriam ao banquete eram pessoas regaladas, pessoas gordas, pessoas abastecidas, não precisavam do banquete, ela menos ainda. Então você observa que aquilo que os espíritos estão falando, que há muito dinheiro jogado fora, que poderia ter sido empregado, e é muitas vezes empregado para dizer que amamos a Deus, mas esquecemos do próximo. Isso é inútil, isso é uma fantasia, isso é um teatro. Essa religião que depende de suntuosidade, de grandeza, seja ela qual for, os seus membros estão fora da essência. Estão fazendo de conta que são uma coisa que não são, que defendem uma coisa que não vivem. Portanto, é fundamental que na adoração nós estejamos mais importando com o final da palavra do que com o começo dela. A palavra é a adoração, o final da palavra é a ação. É a ação que importa. Se não tiver ação, a primeira parte da palavra, que é a dor, não vai ser ajudada, não vai ser diminuída. Então, é uma palavra que nos empurra a pensar sobre a atitude para diminuir a dor, não para elevarmos-nos a Deus. Porque quando você faz isso, quando você diminui a dor, quando você se ocupa com os que sofrem, Deus sabe. Ele reconhece que essa é a melhor forma de você chegar a Ele, de você senti-lo, de você homenageá-lo. É agir a partir de você mesmo com o que você pode
em favor das criaturas. E eu gostaria de, aproveitando agora que esta foi a última parte, a última pergunta deste tema, colocar para vocês uma frase que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, que é a frase dessa pergunta, dessa resposta 673. E a Solange vai colocar para nós o slide onde essa frase está. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrar a Deus. Você conhece essa imagem, né? Você conhece a dor que nossos irmãos do Sul estão passando. Não é só a dor quando eles estavam com as casas inundadas há um mês atrás. É a dor superlativa, muito maior, que vem depois que as águas baixam, em que as pessoas perderam tudo, em que as contingências da vida nos levam à imagem seguinte. Você já pensou você recolhendo o que restou da sua casa? Olha ali atrás. Isso daqui não é uma imagem forjada, isso é uma fotografia real de um momento. Olha onde está o entulho, em cima daquela casa, ao fundo. Olha esse pobre homem que está tentando salvar alguma coisa. E se a gente parar para pensar, esse entulho, como ele foi parar ali em cima, isso só pode acontecer desse jeito se a água subiu até onde aquilo tudo está. Então, se nós formos... Não é uma enchentezinha até o joelho. Não foi algo baixo, pequeno, foi além do telhado das casas. Você já imaginou o que essa pessoa está precisando? Aliviar o sofrimento, aliviar a dor, aliviar aquilo que significa a pobreza e a aflição. É o melhor meio de honrar a Deus. Veja o slide seguinte. Aí a Solange estava falando da altura da água. Ali vocês podem ver aquele cão lutando pela vida. Como muitos animais conseguiram somente viver porque subiram ao topo das casas, dos prédios. E você pode ver que a cumeeira dali foi arrancada porque pessoas estavam ali embaixo e precisavam sair dali. Vejam a cumeeira à direita, onde está a água, que foi retirada para que pessoas saíssem, porque senão estariam sob o risco de morrerem afogadas, sufocadas, como aliás muitos morreram. Mas você vai ver outra imagem. Aí está. São algumas, são milhares de outras fotos, imagens. Você vê que ainda está chovendo e aquelas pessoas estão na altura do fio elétrico, porque estão andando em cima da casa, porque a água está nesse nível. No nível do poste, quase. Estas são circunstâncias que não foram trazidas da Índia, não foram trazidas de países da Ásia, onde as desgraças geralmente costumam acontecer. Isso aconteceu aqui, em um dos estados mais lindos da nossa Federação Brasileira. Você não acha que isso é aflição? Você que está me assistindo, que estamos numa instituição espírita, num programa espírita, falando da adoração, como você acha que Deus ficaria mais feliz que nós acreditássemos nele? Voltamos ao slide seguinte. Veja na tela. Olha a altura da água. Vocês veem ali aquela cobertura de um posto de gasolina. Um posto de gasolina tem geralmente uma cobertura muito alta. Muito alta. Porque tem gases dos combustíveis que precisam ser dissipados. Entra em qualquer posto de gasolina, você vai ver o pé direito desse posto, que é pelo menos 4, 5 metros. Veja a água onde está. Ali você vê a altura, o fio dos postes cheios de entulho. E a gente pode reparar ali onde estão os postes, que era uma rua. E do lado direito não tem mais nada, ou seja,
Provavelmente era uma rua que tinha outras casas, com outras, enfim, outros edifícios, mas tudo já está embaixo da água. São poucos os que estão assim para fora ali. Se nós olharmos agora no canto esquerdo... Aqueles que estão no canto esquerdo, Solange, são prédios, sobrados. Prédios, Estão fora da água, porque a parte de baixo já foi coberta. Agora vê o próximo slide. Veja isto. Onde vocês estão vendo essas luzes acesas, era uma cidade. Veja o que sobrou. Ali moram famílias, moravam pessoas com seus sonhos, com tudo aquilo que estavam sonhando em realizar ou estavam fazendo e que, obviamente, não puderam fazer. Onde será que elas estariam? Onde? Para onde teriam sido levadas? Vamos ver. Veja isto. Olha a ponte à esquerda, lotada de pessoas. Olha lá no fundo, aqueles que estão sendo resgatados, vivos, por esses barquinhos, por pessoas do povo. Olha aqueles que estão ali na água, agarrados àquele outro barco, à direita. Estão tentando salvar as vidas daquelas pessoas que estão lá no seco, um pouco mais ao fundo. São essas pessoas que perderam todas as coisas. Não são estes os aflitos? Não são estes os nossos irmãos? Não são esses que precisam de amparo? E é por isso que nós estamos falando sobre isso. A adoração não pode se limitar a fazer prece por eles, que é muito bom, é muito útil. Mas o que eles estão precisando não é só da nossa prece. Estão precisando de ajuda. E se nesta época já era candente a dor, depois que passou, e ainda não passou tudo, apesar de em alguns lugares a água ter baixado, a dificuldade agora ainda é pior. Porque as casas foram levadas pela água, destruídas, muitas casas de madeira, muitas pessoas que moram nas regiões suburbanas perderam tudo, não tem para onde voltar. Estão precisando não só da nossa oração, estão precisando da nossa ajuda. E não existe espiritismo de passe magnético, de manifestação mediúnica, de encontros sociais, de congressos. Não existe esse espiritismo quando a candência da miséria está à nossa porta. Porque todos os que vão falar de espiritismo estão fazendo de conta que não existem sofrimentos atrozes como de uma população inteira de mais de 400 cidades no nosso país, na nossa cara, no nosso nariz. Portanto, nós estamos falando isso por quê? Porque nós, da nossa instituição espírita em Campinas, a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, e a nossa TV Alvorada Espírita, que é o nosso veículo de divulgação, estamos fazendo uma campanha, já desde o começo do mês de maio, para arrecadar recursos, para termos dinheiro e enviarmos para instituições espíritas e não espíritas que estejam atendendo essas famílias lá no sul. Não estamos falando de entidades federativas, não, que estão preocupadas muitas vezes com outras coisas. Estamos falando de instituições e pessoas com quem temos contato, que estão atendendo a miséria, e ainda agora piorada pelo frio do inverno. Portanto, quando você vê a dor e você diz, eu preciso fazer alguma coisa, como nós tentamos fazer, estamos tentando fazer, estamos mostrando a você que a TV Alvorada Espírita e a Sociedade Bezerra de Menezes de Campinas está fazendo isso. E se você quiser nos ajudar, você entre nos nossos canais que você vê aí, os nossos sites, a nossa rede social. Você entra aí e lá você verá como fazer para entrar em contato e nos ajudar, porque nós estamos enviando recursos para instituições que estão fazendo diretamente
o alívio da miséria, da dor dos nossos semelhantes. Você vai ver no próximo slide essa instituição, Associação Espírita Eurípides Barçanufo, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós estamos ajudando o que podemos fazer em recursos, porque eles estão numa região que não foi totalmente alagada e eles estão recebendo as pessoas que estão nas áreas alagadas, estão dando abrigo, alimento, roupa, agasalho, remédio. E então nós já enviamos para essa instituição recursos que nós arrecadamos na conta da instituição, e a dirigente, nossa irmã Denise Molarinho, está à frente do grupo espírita dessa localidade de Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pela enchente. 95% da cidade ficou debaixo da água. Imagina, mais de 50 mil pessoas que moravam ali. E agora não tem onde morar. Mas não é só em Eldorado, não. É em cidades Guaíba City, nas cidades vizinhas. Todas essas pessoas precisam de amparo. Mas, além da igreja, da Associação Espírita Eurípides Barçanufo, nós temos uma outra instituição também espírita, que é esta, o Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Alvorada, da periferia de Porto Alegre, cujos dirigentes, o nosso irmão Nelson, que lidera como presidente essa instituição, está empenhado também em levar ajuda, precisando então de recursos, porque para nós de Campinas, nós não temos, é muito mais trabalhoso arrumar colchão, roupa, agasalho, para ter que depois transportar em caminhão até o Rio Grande do Sul. Ainda que isso seja útil, você que já ajudou assim, está ajudando, continue. Mas é preciso ter toda uma rede de fazer o transporte e a distribuição no local dos necessitados. Nós não temos. Então decidimos fazer campanhas para obter recursos. E você poderá saber como fazer isso se entrar em nossa rede social. Aqui nós estamos informando a você que não é uma ação da FEAL. Nós pedimos autorização para as pessoas para podermos falar sobre isso. Não é a FEAL que está fazendo. Nós estamos pedindo em nome da FEAL. Estamos falando da nossa instituição, Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, de Campinas, e da TV Alvorada Espírita. E agora vamos para a terceira instituição, que também já recebeu recursos. Aí está. Nós enviamos para essa Igreja Evangélica Porto de Cristo, em Guaratuba, no Paraná, do pastor Sandro Rocha. Enviamos também recursos para eles, porque eles estão mobilizados ao máximo, com muita gente ajudando, com caminhões, com transportes, com pessoas voluntárias em toda a região do sul. E eles estão entregando recursos, alimento, roupa, agasalho, remédio, comida para animais, para cães, para cavalos. Estão fazendo isso para todas as pessoas, não só para evangélicos. São nossos irmãos que estão trabalhando e que merecem apoio. E é por isso nós estamos aqui compartilhando com vocês o nosso esforço, o nosso desejo de que esses irmãos que lá estão sejam ajudados. Nós não estamos enviando dinheiro para governos, nem para instituições que não estejam trabalhando com as pessoas. Ah, mas a Federação Espírita foi invadida pela água. É verdade, ela foi invadida, mas ela não está com o trabalho assistencial. Ela não perdeu a chance de poder ajudar, e nós estamos esperando que ela mesma possa cooperar com as instituições que até hoje a sustentaram nos trabalhos espíritas tão importantes que ela realiza, que ela possa cooperar com estes centros espíritas também. Porque até agora, a nossa instituição de Campinas já enviou para essas 13 instituições mais de 40 mil reais. Para ajudar. É pouca coisa, é uma migalha, mas foi com a ajuda das pessoas que atenderam a nossa solicitação e que puderam cooperar, e nós já prestamos conta individualmente de cada doação que recebemos. E para você saber como pode fazer isso, você entra em nossa rede social, você poderá ver na tela, mais uma vez, a nossa SOS Chuva, Sociedade Bezerra de Menezes e TV Alvorada Espírita. E quem sabe você também, que eventualmente não pôde dar roupa, não pôde dar colchão, não pôde dar água, dar comida, você possa dar alguma coisa
utilizando o nosso veículo. Não importa, não precisa ser só o nosso, não. Procure outros lugares que estejam fazendo isso. Procure dar também o que você pode para outras instituições. O que nós estamos dizendo é que somos uma das formas de você ajudar. Venha para mim aqui. Somos uma instituição que está com seriedade lutando para que a lei de adoração seja exatamente aquilo que acabamos de estudar. A ação. Ajudar aqueles que precisam é a forma mais agradável de adorar a Deus. Pense nisso. Pense se você já fez o que pode ou se não dá para fazer um pouco mais. E se precisar contar conosco, da Sociedade Bezerra de Menezes, da TV Alvorada Espírita, você tem os nossos canais esperando você, da melhor forma que você puder. Solange? Faça parte desse nosso esforço. Nós temos que ter sempre em mente que isso não é algo que aconteceu e já terminou. Isso é algo que vai permanecer, essa dificuldade, e vai dificultar ainda pelo frio que está chegando. Então nós precisamos sim estar atuantes o máximo que pudermos, durante o maior número de dias e períodos que pudermos. E você vai fazer parte desse esforço, junto com a gente. Isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que a sua fé se transforme em atos, em feitos, em amor ao próximo, de verdade. Muita paz e até o próximo Espiritismo sem Mistério. Tchau, gente. Tchau, tchau. Espiritismo sem Mistério.